Amigos, nós já tecemos aqui considerações sobre a evolução do processo. Nós já falamos aqui sobre um conceito de procedimento. O que eu agora quero ver com os senhores é o Instituto da Cognição. Cognição, meus amigos, é uma atividade que o Estado desempenha por meio do juiz. A função jurisdicional, eu trato disso lá na aula de TGP, jurisdição é uma atividade do Estado. Não se pode confundir jurisdição com judiciário, né? Judiciário é quem faz. Jurisdição é o que se faz. São coisas distintas. Jurisdição é uma atividade, é uma função do Estado. Assim como o Estado pode implementar políticas públicas, uma função administrativa, assim como o Estado pode editar leis, fazer leis, função legislativa, o Estado pode julgar. É uma função, é o desempenho de uma atividade. Igual como você não pode confundir jogador de futebol com futebol, jogador de futebol é quem pratica. Futebol é o esporte, é a atividade. Você não pode confundir judiciário, que é uma estrutura do Estado, é um organismo do Estado, com jurisdição. Jurisdição, resumidamente, jurisdição é o que o judiciário faz, em regra. Jurisdição é uma atividade desempenhada, de modo geral, pelo Poder Judiciário, pelos agentes que compõem o Poder Judiciário. Então, jurisdição é uma atividade. Já mencionei, já vimos lá atrás, que essa jurisdição pode ser classificada de algumas formas. Nós temos a jurisdição na modalidade cognitiva, na modalidade executiva e na cautelar. Já estabelecemos aqui minimamente a distinção entre elas. Agora nós vamos voltar nossas atenções à cognição. Cognição, como eu estou tentando demonstrar nessa parte inicial, é uma atividade. Se a cognição é uma espécie de jurisdição, e se jurisdição é uma atividade desempenhada pelo juiz, naturalmente a cognição é uma atividade. Então vejam bem, a cognição, meus amigos, é uma atividade intelectual desenvolvida pelo juiz na atividade de analisar alegações e provas para que ele possa formar o seu convencimento e concretizar o direito. Eu nunca repito absolutamente igual, porque vai saindo da cachola. Não sai igual. Mas é mais ou menos assim. Cognição é uma atividade intelectual desenvolvida pelo juiz, consistente na análise das alegações e provas produzidas no processo, para que ele possa formar o seu convencimento e, com isso, definir o direito, concretizar o direito. Eu vou lá na tela para tentar apreender com os senhores os principais tópicos desse conceito e dessa ideia de... Apareceu a tela aí para os senhores, meus amigos? Eu não quero perder meu tempo aqui à toa. Apareceu a tela para os senhores, meus amigos? Agora está na tela infinita, né? Eu vou voltar aqui. Pediram para repetir o conceito aí, eu vou repetir colocando aqui na tela para os senhores. Então, olha só, estamos a ver a cognição. Cognição é uma atividade, mas ela é... Rapidinho. Pois não. Eu não sei se está acontecendo com todo mundo, mas para mim a tela está congelada com o chat do lado, a tua tela, como se eu estivesse vendo a tua tela. Mas agora continua, porque agora eu estava lá, agora eu vim para cá. Tá parado para mim, não sei se para todos. Se isso for só para mim, não tem problema não. Ah, tá, estão falando que está congelado. Então eu vou interromper o compartilhamento. Congelou. Isso, tá. Interrompi, tá? Agora eu vou voltar para lá, um momentinho só. Você não desliga para mim, por favor, não, o seu microfone,
que eu acho que o que pode causar isso é eu ficar voltando para lá. Agora eu compartilhei a tela, tá vendo? Tá vendo a tela, agora o quadro? Foi. Então tá Maravilha. ótimo. Valeu, obrigado, viu? Então, cognição. Tá. A cognição é uma atividade intelectual do juiz, consistente na análise das alegações e provas para que ele possa formar o seu convencimento e, com isso, ele possa concretizar o direito, declarar o direito, definir o direito. Vamos ver cada um desses tópicos pormenorizadamente. Primeiro deles, a cognição é uma atividade intelectual. Dessa atividade intelectual é possível extrair a natureza abstrata da cognição. É muito diferente da execução, que possui uma natureza concreta. Nós não falamos ainda há pouco aqui que na cognição o juiz tão somente declara quem tem razão, certifica o direito, concretiza o direito, ao passo que na execução ele adota atos materiais, concretos. Então, veja, a cognição se diferencia da execução porque a cognição é abstrata, ao passo que a execução é concreta. Quando se diz que a cognição é uma atividade intelectual, eu digo para os senhores, muito resumidamente, é o raciocínio do juiz. É o juiz refletindo, é o juiz pensando, para que ao final ele possa se convencer em um sentido ou em outro, para que ele possa proferir decisão. Então, para que o juiz possa exercer a jurisdição, ele tem que tomar conhecimento. E conhecimento vem de cognição, cognição vem de conhecimento. Conhecimento dos elementos. E quais são os elementos da cognição? Alegações e provas. As partes alegam os fatos que o juiz não tem conhecimento. E as partes produzem prova sobre os fatos, como nós veremos a seguir. Nós temos alguns provérbios, alguns brocardos que representam bem isso. Acho que os senhores podem colocar aqui, que é isso aqui. Nós vamos voltar a ver isso adiante, tá? Mas nós temos o da, mihin, facto, dabo, tibi, ius. Da, mihin, facto, dabo, tibi, ius. Esse é um. E temos outro, que é o seguinte: iuria, novit, curia. Da mihi facto dabo tibi ius, me dê os fatos que eu te dou o direito. Iuria novit curia significa que a corte conhece o direito. Então, o que as partes têm que fornecer essencialmente ao juiz são os fatos. Elas alegam os aspectos fáticos e elas produzem prova sobre os fatos. Tendo conhecimento desses dados, o juiz vai formar o seu convencimento. Quando ele já estiver convencido, ele acaba com o procedimento. Enquanto ele não estiver convencido, ele pede mais alegações, ele pede mais provas para que ele possa se convencer. E uma vez que ele tenha se convencido, ele vai afirmar o direito. Na cognição, ele tão somente vai definir o direito, porque ela possui natureza abstrata. Desses elementos, desses conceitos que eu passei para os senhores, vejam quanta coisa tem dentro do conceito, né? Ao meu ver, nós não podemos nos limitar à análise de um conceito abstrato, um conjunto de palavras. Nós temos que entender. E eu procurei demonstrar cada parte do conceito. Como nós vimos, são dois elementos que compõem a cognição. E nós temos dois critérios classificatórios da cognição. Então, a cognição pode se classificar
pode ser classificada do ponto de vista horizontal ou do ponto de vista vertical. É assim que a doutrina usa. A cognição no sentido horizontal está associada às alegações formuladas. A cognição no sentido vertical está associada às provas. Me parece elementar. São dois elementos que integram a ideia de cognição. O juiz reflete sobre as alegações e sobre as provas. São os dois elementos. E são dois critérios classificatórios. Cada critério classificatório leva em consideração um dos elementos. Vamos começar pelas alegações. A classificação da cognição do ponto de vista horizontal toma em consideração a extensão das alegações, o quanto que se pode alegar no procedimento. Em regra, a cognição ela é plena. O que significa a cognição plena? É a cognição ampla. Você pode alegar o que você quiser. Não há restrição quanto ao que você pode alegar. Mas nós temos também o que se chama de cognição limitada. Me perdoem a obviedade. O que é a cognição limitada? É aquela que traz um limite, uma limitação. É aquela que não é plena. Então é aquela que tem uma restrição quanto às alegações. Uma limitação quanto às alegações. Nós veremos no próximo período os procedimentos especiais. Eu dei aula hoje cedo de procedimento especial e eu falei exatamente disso. A cognição plena é a regra nesse procedimento que nós temos a ver aqui, procedimento comum. Nós veremos nesse semestre o procedimento comum, aquele que eu coloquei ainda há pouco para vocês, aqui nessa tela. Essa tela super organizada. Aqui embaixo, nós temos, aqui nessa classificação, nós temos a cognição plena como sendo a regra no procedimento comum. E nós temos a cognição limitada como uma das formas de se estabelecer procedimentos especiais. Por exemplo, o procedimento da ação possessória não admite discussão quanto à propriedade. Tem dispositivo expresso em lei prevendo isso, acho que é o 565, por ali no entorno. Mas nós não veremos isso aqui. Nós teremos um semestre inteiro para tratar dos procedimentos especiais. Como, por exemplo, um outro exemplo, a ação de inventário e partilha. Só admite discussão quanto inventário e partilha. Então a limitação pode ser mais ampla. Cognição mais ampla significa que você pode alegar menos coisas. Ou a cognição ou a limitação pode ser mais restrita. Significa que você pode alegar quase tudo, menos alguma coisa qualquer. Pouco importa. Do ponto de vista horizontal, são apenas essas duas espécies de cognição. Plena, que é a regra, e eu vou destacar aqui que ela é a regra no procedimento comum, e a cognição limitada, que é excepcional. E como é excepcional, precisa, portanto, de manifestação expressa em lei. Ok? Do ponto de vista da classificação da cognição no plano vertical, nós temos 3 espécies. A primeira espécie, eu vou começar pela regra, como fiz lá em cima, é a cognição exauriente. O que significa a cognição exauriente? Sabendo que leva como base as provas. Então, se a cognição no plano horizontal leva em conta a extensão das alegações, a cognição no plano vertical leva em consideração a profundidade das provas, o quanto que o juiz tem que se imiscuir, se aprofundar na análise das provas. Em regra, então vou destacar aqui mais uma vez que ela é a regra, a cognição exauriente é aquela na qual, olha como é que o nome ajuda.
é aquela na qual o juiz exaure as suas dúvidas. Ele analisou as provas de um modo exauriente e ele formou o seu convencimento chegando ao que se chama de um juízo de certeza. Ele encontrou a certeza. Ele está convencido, porque ele exauriu, ele eliminou as dúvidas. E como que ele eliminou suas dúvidas? Vendo o máximo possível as provas. Ele pediu para as partes, quero mais, já, pronto, já alcancei o meu convencimento, vou proferir, com base em juízo de certeza, uma tutela definitiva. Pode ser uma sentença, em regra geral, pode ser uma decisão interlocutória que julga o mérito. Eu fiz menção aqui, ó, a essa possibilidade, ó, julgamento antecipado parcial do mérito. É um tópico que nós teremos que voltar com calma, nós veremos no momento próprio. É uma decisão de mérito, uma tutela definitiva por decisão interlocutória. Mas deixa isso para depois, tá? Vamos por hora nos centrar nessa classificação aqui. Então, na cognição exauriente, o juiz viu todas as provas possíveis, eliminou qualquer tipo de dúvida, chegou à sua certeza e proferiu tutela definitiva. Uma outra modalidade, uma outra espécie de cognição é a chamada cognição sumária. A cognição sumária tem esse nome porque ela é a mais rápida, ela é menos aprofundada que a exauriente. Na cognição sumária, o juiz é autorizado pela lei, pelo ordenamento jurídico, a proferir decisão, mesmo que ele não tenha exaurido suas dúvidas. Ele não chegou lá ainda, falta, tá vendo? É mais rápido um pouco, é mais sumário. Mas ele pode julgar com base em o que se chama juízo de probabilidade. Juízo de probabilidade. Ele não tem certeza ainda, mas algo lhe é provável. No juízo de probabilidade, como ele não tem certeza ainda, a tutela não é definitiva. Ele está ele vai proferir uma tutela provisória, ao qual nós fizemos menção ainda há pouco. Mais precisamente, a tutela provisória de urgência na modalidade antecipada ou a tutela provisória da evidência, conceitos de TGP2. Então, ele concede tutela da evidência, artigo 311, porque é provável. Ele concede a tutela antecipada, uma modalidade de tutela da urgência, porque algo também lhe parece provável. Veja que aqui ele analisou uma quantidade razoável de prova, mas ele não chegou ainda à sua certeza. E uma terceira modalidade é a chamada cognição rarefeita. Cognição rarefeita é aquela que tem pouca análise de provas. É a menor quantidade na análise de prova admitida no nosso sistema. Quando você diz que o time não jogou bem, o time brasileiro não jogou bem, porque estava em ar rarefeito, estava em ambiente no qual o ar era rarefeito, tinha muita partícula de oxigênio ou pouca? Pouca, né? Então, cognição rarefeita, quanto às provas, é aquela que analisa pouca prova. Se na cognição de natureza exauriente o juiz tem certeza, e na cognição sumária algo lhe parece provável, o juiz se utiliza de um juízo de probabilidade, na cognição rarefeita nós temos o chamado juízo de verossimilhança. Essa palavra aparece algumas vezes no nosso código. E o que é verossimilhança? Divide no meio. Quando a palavra é muito grande, divide no meio para ajudar. Vero é verdade. Similhança é algo que é semelhante. É algo que é parecido. Então, o juízo de verossimilhança
é porque parece verdade. O juiz não tem certeza. O juiz nem acha aquilo provável. Aliás, provável vem de prova, né? Então, para algo ser provável, o juiz tem que ter visto alguma quantidade mínima de provas. A cognição rarefeita é aquela em que o juiz toma uma decisão só porque algo lhe parece ser verdade. Só porque tem uma aparência mínima de verdade. E aí, a cognição rarefeita é aquela que é exercida com base na tutela, vou botar para cá, tutela provisória, porque, claro, a definitiva é só aquela que é exauriente, né? Tutela provisória, baseada na urgência, mas que não antecipa o direito material, que protege o processo. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Por que na cautelar o juiz precisa olhar menos prova? Porque o dano para a outra parte, em tese, ele é menor. O juiz está apenas protegendo o processo. Lembra que eu falei que ele não antecipa o direito material? Ele não concede à parte que está pleiteando a tutela o próprio direito material. Não. Ele apenas protege o processo. Então, para proteger o processo, que atua em geral no interesse do Estado, o próprio julgador pode analisar uma quantidade menor de provas. Essas são as classificações da cognição, levando em consideração as provas, levando em consideração as alegações, a extensão das alegações, a profundidade das provas. Quanto às alegações, em regra, a cognição é plena, você pode alegar o que você quiser. Vai ser limitada quando a lei restringir, trouxer alguma restrição. Quanto às provas, a regra é que o juiz julgue com base em cognição exauriente. Ele vai definir, vai formar o seu convencimento, vai ter certeza e vai julgar definitivamente. É possível também que o juiz julgue de modo mais rápido um pouco. É possível que o juiz julgue analisando poucas provas, nos casos que nós analisamos aqui. Tá certo? Então esse era o tópico que eu queria tratar com os senhores para encerrar a aula de hoje. Eu espero que estejam todos aí. Eu espero que os senhores tenham minimamente entendido. Agora eu vou fazer uma checagem aqui do chat, tá? Como de praxe. Acho que aqui para cima o pessoal estava só falando que travou a tela. Essa cognição, diz o Danilo, será pautada no princípio da motivação? São coisas distintas. Toda e qualquer decisão judicial deve ter a fundamentação, a motivação. Tanto a cognição, quanto a execução, quanto a cautelar. Toda espécie de tutela reclama o princípio da fundamentação. Não é, portanto, uma primazia ou uma exclusividade da cognição. Mas é verdade que ao julgar, ao mostrar o seu convencimento, o juiz tem que convencer as partes do seu acerto, né? Convencer as partes, convencer a sociedade. São as perspectivas intrínsecas e extrínsecas da fundamentação. Só não quero que você entenda, Danilo, que a motivação é uma exclusividade da cognição. Não é. Quando o juiz penhora um bem, agride o patrimônio executando, ele tem que justificar porque ele está fazendo aquilo. Quando o juiz concede uma tutela cautelar, mesmo que ele analise menos prova, ele tem que dizer o porquê que ele se convenceu, o porquê que aquilo parece verdade. Tá bom? A Natália pede, professor, volta no slide do conceito de procedimento, por favor. Olha, eu vou voltar, mas em geral isso consta da gravação, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu acho qual é essa tela. Você pede do conceito de quê mesmo? De procedimento? Agora já fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui. Isso, do conceito de procedimento. Cadê ele?
Não é esse aqui, né? Procedimento é a sequência ordenada de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição. Tá bom? Procedimento é a sequência ordenada de atos processuais destinadas ao exercício da jurisdição. Kelly diz maravilha, boa noite a todos. Ok, professor, obrigado. Ok, professor, ok, boa noite, até a próxima. Boa noite, a galera está se despedindo. Então é isso, tá? Pessoal, olha, boa noite a todos os senhores, que tenham uma boa semana e fiquem todos com Deus, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação. Um abraço e até a próxima terça.